Como o Comando Vermelho surgiu? Você tem ideia? Cara, o Comando Vermelho, ele é... Aí, normalmente, o negócio fala, você tá falando mal da esquerda. Não tô falando mal da esquerda, tô falando de história. Presídio de Ilha Grande, em Angra dos Reis. No presídio de Ilha Grande, os presos mais violentos eram mandados para lá. Então, você tinha criminosos que eram mais organizados, né, em especial para questões de assalto a banco e tal, roubo de carga, e o governo trancava esses caras lá, que era até para ficar mais difícil de fugir. Porque você fazer uma rebelião em Bangu, você foge, você está em Senador Camará, você está na Zona Norte, Zona Oeste do Rio de Janeiro, você consegue fugir muito fácil. Agora, presídio de Ilha Grande, você vai ter que nadar um bocado até tu chegar em Angra dos Reis e depois conseguir sair de Angra dos Reis no estradão do caramba. Então, ele jogava esses criminosos violentos lá. O regime militar tinha também os presos políticos, que, na minha opinião, era mais gente chata do que efetivamente perigosa. Não que não tivessem presos políticos que atuassem de maneira terrorista. E as pessoas falam assim, o regime militar matou e tal, não sei o quê. Mas, cara, você não estava lidando com um moleque que ficava xingando o Bolsonaro de fascista no Twitter. Você estava lidando com um cara que tinha uma ideologia de guerrilha, que assaltava banco, que explodia carro, que fazia e acontecia. Era uma outra linha. Hoje, eu sou extremamente contra a ideia de trazer um regime militar para cá. Que hoje, o moleque que diz que está sendo oprimido, que não vive numa democracia, ele não vai ter mais o direito de fazer isso. E quando esse direito for cesseado a ele, ele vai se sentir no direito de partir para dentro da polícia, de tacar bomba, de explodir, de fazer acontecer. E era o que acontecia à época. Então, os dois lados cometiam excesso. Tanto os revolucionários, quanto o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, todos eles. Eram ambos fazendo excessos. Mas a ideia do governo militar foi, vou pegar o preso político, que é chato pra cacete, vou jogar ele numa prisão com os criminosos violentos, e o criminoso violento vai descer-lhe a porrada, e eu não vou nem responder por isso, porque não vai ser nem eu que torturei o cara. O criminoso violento que vai descer a porrada nele, esse maluco, quando sair, ele não vai querer mais ficar fazendo propagandazinha política, porque ele vai ver como é que o criminoso é. Aconteceu o quê? Esses presos políticos, eles vão para o presídio de Ilha Grande, e lá eles falam pro cara que é criminoso violento. Olha só, irmão, você tá aqui porque o Estado não te dá condição de sobreviver. Porque o Estado, ele quer financiar o banqueiro e quer que você continue pobre, porque o pobre é que sustenta o rico. E tal, e não sei o quê. E olha só, vocês têm que parar com esses roubozinhos aí, cara. Vocês têm que se armar para combater o Estado. E eu tenho os contatos na Farc, na Colômbia, em Cuba, na Rússia, que vai ser bom para vocês se armarem e ficarem fortes contra os policiais. Tanto que o fuzil no Rio de Janeiro, ele não é aqui adquirido pela polícia, ele é adquirido pelos traficantes primeiro. Os traficantes têm fuzis e, na sequência, os policiais pegam fuzis para ter condição de combater. São Paulo, por exemplo, são poucas as equipes que você vai ver portando um fuzil. Só algumas equipes mais especializadas para combater assaltante de banco. Aqui a dinâmica muda muito? A dinâmica muda muito. No Rio de Janeiro, toda viatura tem no mínimo um fuzil. Que é mais comum achar, se deparar com situações em que você precisa usar. Exato. Entendeu? Então, assim, o Rio de Janeiro, ele teve isso. Aí, quando esse cara sai, eles começam essa guerra contra o Estado. O tanto que o Comando Vermelho, ele rachou recentemente com o PCC, porque eles eram próximos, porque o PCC falou pro Comando Vermelho assim, cara, para de ficar dando tiro em polícia, irmão. Isso aí, pô, gasta dinheiro, munição é caro, arma é cara, fica morrendo gente, dor de cabeça do caramba, atrasa o baile, porque tu começa a tiroteio e não vai ter baile, porque a polícia vai querer ocupar a comunidade, pá. Irmão, paga um dinheirinho pros policiais, para de ter guerra. Os caras falam, não, o Comando Vermelho é guerra contra o Estado e acabou e não sei o quê. O terceiro comando e o ADA, já não. Irmão, a gente tem arma aqui, porque se a gente não tiver arma, o Comando Vermelho entra. Mas se a gente pode molhar a mão do batalhão, se a gente pode molhar a mão do policial, a gente vai molhar a mão de todo mundo. Terceiro comando e ADA, eles têm essa filosofia. O Comando Vermelho não, é uma política, eles se consideram inimigos do Estado. Contra o Estado e acabou. Entendeu? Aí o PCC racha com eles, por causa disso eles falam, pô, irmão, para com isso. Aí, não vamos parar. Já então a gente vai cortar negócio, cortar relação. Aí no que eles cortam relação, estoura uma guerra no Nordeste. Por quê? Já viu, vocês devem ter visto umas rebeliões que estavam tendo em presídio, e aí ele começa a se matar e um come o coração do outro, um negócio muito bizarro que teve lá, a família do Norte contra a PCC, é porque o Comando Vermelho tinha filiais no Nordeste e no Norte, e quando ocorre essa ruptura no Rio de Janeiro, a guerra estoura lá, porque o Comando Vermelho, o PCC não era forte, não tinha raízes no estado do Rio. Aí o PCC vai junto ao terceiro comando e fala assim, vamos tentar ir e tal, mas não deu certo, não vingou. Mas enfim,
Nesse meio tempo, voltando lá, anos 80, 90, o Comando Vermelho, então, ele se torna Falange Vermelha, porque Vermelho justamente com uma pegada ali meio marxista, meio socialista e tal, nos seus ideais, para combater o Estado, e eles começam a roubar banco, entendeu? Porque a droga ainda não era algo tão inserido. A droga vem justamente inserida pelo pessoal da esquerda que tinha contato com esses cartéis da Farc, entendeu? Trazem a droga para cá e começam a vender. Mas, originalmente, o Comando Vermelho atuou roubando carga e banco. Tanto que o BOP é criado para combater o assalto a banco. O BOP não foi criado para combater o tráfico na favela. Entendeu? Eles são uma unidade criada para isso. Aos poucos, conforme... né, o BOP começa a atrasar o lado do pessoal que faz o assalto a banco. E outros sistemas de segurança vão sendo criados, como as portas rotatórias, detector de metal, isso, aquilo, outro. Perde-se um pouco a necessidade do BOP, o roubo a banco cai, e aí começa a questão da favela. Porque o que aconteceu na favela? O Comando Vermelho está na favela, que o criminoso violento, ele vem do ambiente pobre. O cara que veio de um ambiente empresarial, ele vai dar um crime sonegando. Ele vai desviar recursos, ele vai entrar numa licitação pública e não vai cumprir. É esse o tipo de crime que o cara comete. Então ele tá na Zona Sul, ele não precisa botar barricada porque ele tá trancado no apartamento dele e o crime dele tá em um pendrive. O criminoso violento, não. Ele tá... a única alternativa para ele cometer o crime é agir com uma arma de fogo. Logo, esse crime vai ser percebido por todos, e ao ser percebido por todos, o Estado vai intervir através da polícia. Só que o policial, então, ia buscar o criminoso violento aonde? Na comunidade. Não existia, à época, um serviço de inteligência tão bom. Não existia... a escuta telefônica, drone e tal. Então, o que o policial fazia para descobrir informação? Descia a porrada mesmo. Isso é fato. O policial subiu no morro. Ele, eu quero pegar o Pedrinho. Só que o Pedrinho não tá ali. Quem tá ali? O Zezinho, que é primo do Pedrinho. Ele Zezinho, sabe, cadê o Pedrinho? Não sei. O policial descia a porrada. Isso anos 80, tá? Anos 80. O policial fazia esse tipo de coisa. Existia, assim, a polícia entrava, pé na porta, e, meu irmão... Porque era uma terra sem lei. Era uma terra... e aí, novamente, porque o Estado não entrava lá com outra coisa, só entrava com a polícia. Mas hoje ainda entra pé na porta também? Não? Hoje não. Vou explicar por que mudou. Tá. Aí, o que vai acontecer? O Brizola, ele numa política para tentar ser mais populista, ele fala, meu policial não vai subir o morro. Aí cria-se um novo tipo de segregação. O policial não sobe o morro, mas o negro também não descia pra praia. Se descesse pra praia, cacete. Aí aquela cena do Cidade de Deus, Cidade dos Homens, que a molecada tá na praia, a polícia vem descendo a porrada de todo mundo pra botar pra correr. Por quê? Saiu de lá. Saiu de lá. O moleque, ele vinha roubar na pista e se esconder na favela. Então, toda vez que se via um molequinho negro na praia, se criava o imaginário de que aquele moleque tava ali pra roubar. Então não tinha distinção mais. Porque hoje, por exemplo, na praia de Copacabana, você tem um monte de câmera. Então, aos poucos, aquelas câmeras vão pegando e vai se montando um dossiê e o moleque ganha um mandado de prisão sem nunca ter sido abordado. Por quê? Se ele já tirou a identidade em algum momento, o sistema uma hora vai reconhecer, aí a Polícia Civil vai fazer um trabalho, só que leva 1 ano e meio, 2 anos, até aquele moleque ser identificado, ser condenado, aí uma hora a polícia vai lá e prende ele. Já aconteceu, assim... O moleque ser preso sem nunca ter sido abordado? Cara, comigo não. Mas sabe que foi dessa forma? Aquele DJ, um MC. Caramba. Começa com S, não é? Salva... Não, que foi preso no Rio há um tempo atrás. Um DJ, cara. Um MC. Não vou lembrar. Teve um MC... Vê aí, Vitão, pra gente. Um MC que foi preso lá no Rio. Esqueci o nome dele. Esse moleque, esse DJ, ele não foi preso por apologia ao tráfico de drogas, como tentaram fazer parecer. Ele, antes de ser MC, antes de ser DJ, ele era olheiro do tráfico de drogas. E aí, a polícia, ela foi juntando imagens e conseguiu identificar ele, saber quem ele era e juntou... Não.
Caraca, deu branco, cara. Ele foi preso em 2019 ou 2018. Quem será? Esqueci o nome dele. Já tá solto já. 2019 parece Pose, 2018. Renan da Penha. Renan da Penha. O Isso. pessoal do DJ, chat falou aqui, ó. DJ Renan da Penha. Putz, Isso. eu lembro disso. O Renan da Penha deu uma repercussão do caramba. Foi preso por apologia. Não. O que a polícia tinha contra ele era que ele era olheiro do tráfico muito antes. Só que o sistema é tão lento. E aí vem, ó. Ele começou uma investigação ali em 2016, 2017 contra a pessoa dele. Essa investigação, ela vem andando. Ela é apresentada no Ministério Público. O Ministério Público oferece a denúncia. Só que aí, a denúncia, ela vai, chega. Aí o juiz manda convocar. Só que quando o cara mora na comunidade, o oficial de justiça não chega lá para intimar ele. Olha, você tá indo ser intimado porque você pode ser preso. Não chega essa convocação para ele. Entendi. Porque na favela o oficial de justiça não vai entrar. Aí o que acontece? O cara é condenado à revelia. E foi o que aconteceu com o Renan da Penha. Ele foi acusado de fazer parte do tráfico em 2016, 2017. Vai rolando um processo judicial contra ele. Vai tudo dentro dos trâmites mesmo. Junta-se Sim. prova, vídeo, pá, não sei o que, conversa, gravação telefônica, isso, aquilo, outro. Aí 2 anos depois... Aí, 2, 3 anos depois, ele é condenado pela justiça. Quando ele foi condenado, aí ele já tinha endereço fixo, já morava fora da favela e tal, e foi onde ele foi preso. Aí o foi preso porque cantava a favor das drogas. Nem sei quais eram as músicas do Renan da Penha. Eu juro pra você, eu não vou te dizer que fazia apologia, não, porque eu não sei. Mas ele Não foi preso. teve a ver com isso. Não foi por isso. Você tá entendendo? Não foi por isso. Mas aí já viraram toda essa chave pra dizer que foi isso. Então, mas à época não dava pra fazer esse tipo de investigação. A polícia realmente agia com muita truculência. O Brizola fala que não vai subir. O que acontece? Se antes só entrava o braço armado do Estado na favela, agora não entra mais ninguém. O que vai acontecer? Os caras vão se resolvendo do jeito deles. Do jeito deles. E aí o tráfico se torna o tribunal. O tráfico se torna o fornecedor de segurança. O tráfico se torna tudo isso. Mas aí o fuzil entra onde? Cara, São Paulo tem tráfico. Mas por que não tem fuzil na favela? Até tem uma outra, eu já andei conversando com os policiais aqui, uma outra tem. Mas por que não tem tanta ostentação? Porque não tem disputa de território, como teve no Rio. E o Rio vem a disputa de território por causa da racha que houve dentro do Comando Vermelho. Porque um pouquinho antes do Comando Vermelho parar com o assalto a banco, tinham 2 líderes dentro do comando, e o irmão de um sai com um líder para fazer um assalto a banco. E o BOP mata esse cara. Aí, quando eles voltam, o maluco fala, pô, você não cuidou do meu irmão, não sei o que, eles têm uma racha. Putz. Aí o Comando Vermelho fica com o Morro do Adeus, com o Complexo do Alemão, e os caras vão pro Morro do Adeus ou da Baiana, que são um do lado do outro, e eu costumo falar Adeus Baiana. Aí Juntou os dois. Aí na minha cabeça agora é uma coisa só, mas enfim, eles vão ali pra esse lado e fecha o terceiro comando ali. Então tem disputa E territorial. aí começa uma disputa territorial pelos pontos de venda de droga. Então os caras vão fazendo uma escalada bélica por causa disso, pra disputar os pontos. Aí depois tem uma outra ruptura, e aí sai o ADA de dentro do terceiro comando. Aí vira terceiro comando puro, porque expulsou os impuros do ADA. Aí você tem essa facção. E aí você, nesse meio tempo, a milícia vem surgindo como grupo de extermínio até virar milícia. Sim. E aí ela começa a disputar com o Comando Vermelho os territórios. E aí o Ministério Público, Divisão de Homicídios, começa a vir em cima dos policiais que faziam parte da milícia. Aí eles saem e viram criminosos de fato. Então você passa a ser 4 organizações criminosas. Milícia, Comando Vermelho, Terceiro Comando e ADA. Todas elas disputando território. Como é que você disputa? Com escalada bélica. Aí falam assim, aí pega uma cena do Cidade dos Homens, que a polícia vai lá e leva as armas, né? Beleza, não vou dizer que não existem maus policiais que pegam arma de uma favela e levam para outra. Agora dizer que o policial que faz o principal tráfico de armas, que é pelo policial que entra as armas, é muita calúnia. Porque olha só, eu nunca vi AK na mão de polícia, Glock com kit rajada, lançador de granada, .50, .30. Isso não tem no arsenal de nenhuma polícia. Então não tem como dizer que as armas são desviadas do batalhão. Existe sim a vista grossa. O cara bordou um cara com fuzil e vai pegar um dinheiro ali pra liberar o cara e o cara levar a arma pra favela. Mas Pode nessas dizer séries, que isso... a maior parte é verídico? O quê? Nessas séries, tipo Cidade dos Homens, ou no filme Cidade de Cara, Deus, Tropa de Elite. Cidade dos Homens é muito, porque Cidade dos Homens,
Qual é do dadinho ali que tem o Zé Cidade Galinha? De Deus, né? De Deus. De Então, Deus. de Deus. é. ali mostra um Dadinho pouquinho Zé disso. Pequeno. Da racha, né? É. Das rachas acontecendo dentro das facções e É a o guerra. filme, é. E aí você vê que as armas vão vindo, não é pela polícia. As armas vão vindo, não é por causa da polícia, é por causa que os caras querem se matar. Sim. Porque, cara, polícia e bandido é gato e rato. O negócio é sair correndo. Anabolizante é proibido, mas se vende ou não se vende? Isso gera violência? Não, porque não tem disputa de território. Tá entendendo? Mas, na prática, anabolizante é tráfico. Uma substância ilícita, proibida, que é vendida por aí. Mas se não tem disputa de território, não tem violência. Então, São Paulo, por que não tem essa escalada bélica? Porque só tem o PCC. Basicamente Não é tem só o disputa PCC. territorial. Não tem disputa territorial. Então a polícia entra, o cara joga droga, sai correndo que nem um catiço. E acabou.